Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês. Desta feita, para nós fazermos um vídeo sobre alguns assuntos que me foram perguntados ao longo do tempo e eu resolvi reuni-los e nós conversarmos sobre eles, ok? Sempre com a finalidade de nós pensarmos em alguma coisa e não eu querer aqui dizer o que as pessoas têm que fazer ou o que não devem fazer, ok? Então, vamos nessa. Vocês sabem que o ser humano ele é bem complexo, né? É de uma dificuldade extrema para lidar consigo, com a vida, com as pessoas, com as situações. E uma das grandes causas responsáveis, né, por isso é o chamado eu. Meu. Infelizmente, todos nós temos. A gente não pode dizer que não, eu não tenho, eu sou um bom rapaz, assim, não, não é não. Todos nós temos um defeito muito grande, né? Nós nos colocamos em primeiro lugar. E muitas das vezes, aquilo que a gente chama de autoestima, amor próprio, é uma porta de entrada para o narcisismo, né? Para o orgulho, para a vaidade, para a prepotência, para a arrogância, né? Para a individualidade como o mundo está hoje. Então, tem que se ter cuidado que essa questão de autoajuda, de que você tem que pensar em você primeiro, você tem que ter autoestima, amor próprio, autovalorização, é muito bonito, sim. Agora, tem que saber como isso é interpretado a nível de vida real. Tem pessoas que ficam com autoestima tão alta que ela se baba a ela mesma. Tem pessoas que ficam com a autovalorização e o amor próprio tão alto que se olha no espelho e diz, nossa, como que você está maravilhoso. E não é assim, né? A autoestima, o amor próprio, para a gente lidar com a vida, com as situações, e não para nós predominarmos em cima das pessoas, né? Para que a gente manipule pessoas. Então, não é para isso. A mesma coisa, essa coisa de insistir, de querer é poder, de que o universo está conspirando a teu favor. Caramba, sabe? É muito lindo isso. É muito lindo, porque, de certa forma, faz com que você se encha, né, de energia, de motivação para alcançar o que você quer, desenvolve, né, a tua força de vontade, né? Mas também é um perigo, porque às vezes você insiste numa coisa que não tem por que insistir, em causas perdidas, né? Como uma pessoa que de repente insiste que a outra tem que fazer alguma coisa, a outra não quer fazer, e o camarada insiste, não adianta, vai sofrer, vai entrar num processo de ansiedade muito alto, né? Porque a ansiedade hoje em dia, ela está, como se diz assim, tomando conta da sociedade. Está todo mundo ansioso, está todo mundo com medo. Nós vivemos aí ultimamente uma fase de medo, né? Como é que estão as pessoas? Como é que está o psiquismo das pessoas? Eu diria para você que tem feridas, né? Emocionais dentro de muitas pessoas no mundo por causa do medo que foi implantado em cima da gente. Que agora, cadê, né, a razão do medo? Né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Mas é importante que a gente saiba que nem sempre querer é poder, né? Que nem sempre esse negócio de o universo conspira a teu favor, o universo não conspira a teu favor, não. O que conspira a teu favor é as tuas ações, né? Eu sempre disse para você que Deus age através das tuas ações, né? Não é que Deus vai agir por você, né? Isso sem entrar a questão da religião, a questão do universo, a questão da criação, que eu não sei o que é. Que a gente chama de Deus, que chama de Alá, que chama de Jeová, tem vários nomes, Buda, etc., né? Muito legal, maravilha, não sou contra. Agora, tem que se ter um raciocínio lógico em cima daquilo que nós estamos insistindo, em cima daquilo
que nós queremos, né? Então, não é bem assim. Por quê? Se você não consegue, você fica revoltado, você fica frustrado, é uma grande fonte de frustração, é uma grande fonte de decepção, até de depressão, né? Então, tem que se tomar cuidado com isso, né? É o eu sempre à frente, querendo tomar conta do pedaço. A mesma coisa são os sentimentos de raiva, de ódio. Eu sempre digo, por trás do ódio está o amor. O amor é o gerador do ódio quando ele não é bem aceito. Algumas pessoas podem até discordar dessa minha colocação, mas eu acho que a maior fonte de ódio que existe é o amor. Porque antes de existir o ódio, o amor existe. Eu digo sempre assim, todo mago negro, ele foi mago branco. Ele conhece a magia branca, né? Tem a magia negra, a magia cinzenta, seja lá o que for, dentro do campo da magia, tá? Pelo amor de Deus. Mas todo mago negro ele foi um mago branco. Ele começou na magia branca, ele começou com aqueles pensamentos bonitos, altruístas. De repente, ele entra no pensamento material, aquela coisa toda. Então, não adianta. A pessoa que odeia alguém, no fundo, ela ama. Ela ama. Né? A pessoa que tem raiva de alguém, no fundo, ela tem o quê? Inveja. Ou ela tem despeito, ou ela tem mágoa. Né? Então, a gente tem que ter um pensamento lógico a respeito disso, principalmente porque a vida não se resume em coisas sem nexo, sem importância. E nós damos muita importância a muitas coisas na vida como se elas fossem o ponto central da nossa vida. É aquele negócio que o pessoal, poxa, a gente pode gostar de futebol, mas tem gente que é fanático por futebol. Meu Deus do céu, não pode ter um jogo lá não sei aonde, no Nordeste, não sei onde, que o camarada reúne todas as economias dele aqui para ir lá ver o jogo. Aí larga a família, larga filho, larga todo mundo aqui, né? E vai, porque a vida dele se resume naquilo. Ele não tem mais nada para fazer na vida, né? Então fica difícil entender a vida. Uma pessoa dessa não vai entender a vida. Outros resumem a vida em beber, em farra, numa série de coisas. A vida também não se resume em farra, nisso, naquilo, né? Isso são o quê? Momentos que o indivíduo às vezes tem em que ele está disposto ou disponível e ele vai fazer. Mas ele não pode resumir a vida dele simplesmente isso, porque a vida é muito mais do que isso. A vida, você tem que principalmente aprender sobre você, e já é tão difícil a gente compreender o que nós somos, né? Da onde viemos e para onde vamos. A gente nunca vai ter resposta, né? O ser melhor, ser um ser humano melhor, significa obter um pouco de conhecimento sobre si. O que você vai ganhar com isso? Deus do céu, quando você coloca os teus pensamentos numa análise de si próprio, você vê até onde você pode ir, até onde você não deve ir, como você deve lidar com as pessoas, que as pessoas são diferentes, as pessoas não são normais, as pessoas não são normais, que eu digo, não são loucos, né? Mas não são normais no sentido daquilo que você chama normal. O que é uma pessoa normal? Varia. Cada um tem uma ideia diferente de uma pessoa normal, né? Agora, ter paz, ter tranquilidade mental, saber se posicionar diante das coisas, né, leva você a um estado de equilíbrio. E é isso que nós precisamos, esse estado de equilíbrio. Então, tenham muito cuidado, porque o eu, que é fatalmente afetado pela inveja, ele é afetado pelo orgulho, ele é afetado pela arrogância, ele é afetado pela prepotência, né? Então, você tem que tomar cuidado. Por quê? De repente, você está numa situação em que tem uma pessoa que tem mais conhecimento do que você, então você, rapidamente, você já renega aquela pessoa. Mas você renega ela por quê? Porque você tem inveja, você se sente inferior a ela. E isso é muito ruim, você não é inferior a ela. Às vezes ela tem um pouco mais de conhecimento do que você, aprendeu mais do que você. Não significa que você não possa aprender também, para chegar mais ou menos ao nível que você está olhando para ela e está te incomodando. A verdade é essa. Então, de certa forma, você tem inveja
do conhecimento que ela adquiriu, né? A mesma coisa é o orgulho, não porque você tem uma posição social melhor, você é uma pessoa que acha que você está acima das outras pessoas, é mero engano, isso é arrogância, né? Você se achar que está acima de uma pessoa. Às vezes a pessoa ela pode não ter as condições sociais que você tem, mas ela é muito mais inteligente e ela é muito mais capaz do que você. Eu sempre comparo assim o que eu sei fazer e o que as pessoas sabem fazer, né? Por exemplo, você chama um pedreiro na sua casa, né? Mas você é um advogado brilhante, você é um médico brilhante, etc. Mas você chama um pedreiro na sua casa, duvido que você vai fazer o trabalho que o pedreiro faz, né? Então, às vezes as pessoas têm a cabeça de uma maneira orgulhosa que acha que aquele trabalho que o indivíduo está fazendo é menor do que o dele, não tem tanto valor como o dele. Tem sim, tem sim. Pedreiro às vezes trabalha matematicamente. O indivíduo ele olha assim, sabe o que vai fazer. Então, naquilo ele é mestre, você não é. Então, não interessa o nível intelectual, não interessa o nível escolar que ele tem, naquilo ele é mestre. Então, a gente tem que parar com essa prepotência, né? Muito bem. Eu disse para vocês que realmente é difícil a gente entender a vida. A grande pergunta é, da onde nós viemos, porque estamos aqui, e para onde nós vamos? São perguntas que cada um tem a sua resposta, cada um dá a sua resposta. O indivíduo que tem uma religião vai dar uma resposta, o indivíduo que segue seitas, né, pensamentos, etc., também tem outra resposta. Os espiritualistas têm outras respostas. Ou seja, cada um tem a sua resposta para onde vai. Sinceramente, fica muito difícil de responder. A grande resposta está no eu, né? Você vai dar a sua resposta. Agora, que resposta vai ser? Somente você sabe qual é. Tá? Então, cuide bem desse eu. Não deixe ele se manifestar de uma maneira prejudicial à tua existência. Tá bom? Acredito que foi um vídeo, acho que não está muito complicado. Se tiver, vocês escrevam aí. Tá? Mas saiu tudo daqui. Né? Saiu tudo daqui. Tá bom? Então, um grande abraço, né? E até outro vídeo, se o grande assim permitir. Tchau, meus queridos.